Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva. Este canal é 100% ateísta, por isso mando um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E, é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, meus amigos, vamos falar sobre o Apocalipse de Pedro, é um apócrifo, tá? E eu gostaria que vocês assistissem até o fim, sabe? Porque, no mínimo, vocês vão dar boas risadas, sabe? Além do conhecimento, né? Vocês vão dar boas risadas, sabe? Porque o sistema religioso está sempre nos surpreendendo, cada vez mais, sabe? Quanto mais a gente se aprofunda nesse sistema religioso, mais você tem mais surpresas, né? E surpresas cômicas, né? Como é o caso destes textos que eu vou mostrar para vocês, tá? Acompanhe o vídeo até o fim, tá, pessoal? O apócrifo significa oculto, são livros que foram ali quando o mito de Jesus, quando o pai do mito de Jesus, né? O Constantino, que criou o mito de Jesus lá nos concílios de Nicéia, compilou a Bíblia lá, escolheu alguns evangelhos e dispensou centenas de outros. Alguns foram até exterminados, né? Queimados, eliminados, dizimados. Então ele escolheu alguns e dentre esses que ficaram de fora, centenas, para vocês terem ideia, só Apocalipse são quase 20. Né? Tem Apocalipse até de Adão, para vocês terem ideia, sabe? Mas só colocaram um lá na Bíblia, né? No Novo Testamento. Porque interessava a eles, né? Então, pessoal, o crente que diz que é servo escravo de um Deus único e verdadeiro, né? Que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, quero esclarecer para você, crente, que, primeiro, seu Deus não é único e verdadeiro. Por quê? Primeiro, que ele não é único, né? Existem bilhões de deuses, milhões de religiões, milhões de livros sagrados, muito mais antigos do que o deusinho que o Abraão criou para você, tá? E o Jesusinho mito, cujo pai é Constantino. Agora, inerrante, piorou, né? A Bíblia é um manual de erros e contradições. A Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, principalmente muita intolerância e milhares de contradições. Não é uma, duas, três, não, são milhares de contradições, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá bom, crente? Então, se tivesse um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. Concorda comigo, crente? Né? E você diz também que a Bíblia é sagrada, né? Se você se aprofundasse nos textos, tirasse a venda que o pastor te coloca aí na igreja, né? O padre te coloca aí, as rédeas, você só segue a Bíblia pelo caminho que eles mandam ali, até a sua Bíblia é toda pintadinha, né? De canetas, para você só ir direto no texto onde eles querem, né? Igual gado, né? Manobrado ali pelo curral ali. Vai pelo caminho, pelo pasto, né? As ovelhinhas, né? Ovelhinha que só serve, sabe, para eles arrancarem a tua lã, tá? Arrancar o teu couro, comer tua carne, né? E os teus ossos deixar de troféu para as gerações futuras, que são condenadas desde pequenininhas, jogadas de uma banheira e mergulhadas, condenadas a ser ovelhas, escravas desse sistema religioso e desse mito, filhote de pombo, criado pelo pai dele, é o Constantino, né? Vamos ver aqui, pessoal, vamos nos alongar não, né? A Bíblia, como falei, o manual de intolerância, para que você estude, é repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade. O gibi da criança crescida que vive no mundo de hoje, você, crente, tem por obrigação de acreditar que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, em dragão de 7 cabeças, estátua de sal, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, jumento que fala, né? Dentre tantos e muitos outros absurdos, como vou mostrar mais aqui, né? E vocês vão dar boas risadas, sabe? Também lá o Deus onisciente, onipotente, onipresente, né? Não sabia de porcaria nenhuma, que diz que coelho é ruminante, morcego é ave. Além do mais, o cristianismo, que é criado pelo Constantino, tem uma virgem que, casada, né, deu à luz do seu próprio filho, deu à luz do seu próprio pai, o filhote de pombo Jesus, que é filho dele, próprio filho de sua própria filha, né? A tal da Virgem Maria, né? Eu vou mostrar até uma passagem dela aqui, muito interessante. Vamos lá, pessoal, nos apócrifos, né? Porque na Bíblia mesmo lá, compilada lá, né? Que os direitos autorais pertencem até à Igreja Católica, né? Pertence lá à Igreja Católica, lá tá tudo bonitinho, né? Mas nos apócrifos você vê, né? Que era que ia conter naquele livro lá, as fantasias que iam colocar. Vamos ao vídeo para não se alongar demais. O Evangelho Apócrifo, o Apocalipse de Pedro, tá? Vamos lá. O Evangelho de Pedro foi descoberto em 1886 no Egito e, segundo os especialistas, fora escrito no século II. Hoje categorizado como apócrifo, chegou a ser utilizado em algumas igrejas cristãs primitivas quando o cristianismo estava engatinhando, sendo inclusive aceito por Serapião
e Antioquia, bispo de Antioquia, no ano de 190 ao ano de 221. Após uma leitura detalhada, Seraquião concluiu que seu teor ensinava doutrinas docéticas e mudou o parecer a respeito do livro. Além de Seraquião, outros pais da igreja fizeram referência ao texto, tais como Orígenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo de Estridão e Teodósio de Ciro. Sobre a ressurreição do mito de Jesus, isto aqui, eu vou entrar aqui nos evangelhos que foram compilados, escolhidos pelo Constantino, né? Para criar o cristianismo, que nada mais é do que o Império Romano disfarçado de religião, né? Ali uma jogada política do Constantino. E vou mostrar aqui o que ele próprio diz, tá? Sobre isso. Nos evangelhos canônicos, que foram aceitos pela igreja, né? Só escolheram o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João de apóstolos, não é isso? Pois bem, então aqui diz o seguinte: a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, aproximadamente no ano 70. Então, o primeiro evangelho foi o de Marcos, aproximadamente no ano 70. E os outros três copiaram o que ele escreveu, mas você vai ter boas surpresas aqui. Acompanhe o vídeo. Por isso se considera improvável ou impossível que qualquer um destes evangelhos seja um relato original, verdadeiro, tá? Do próprio apóstolo, como os crentes pensam, né? O crente pensa que foi escrito, o evangelho de Marcos, foi Marcos que escreveu. Foi mesmo, crente? Te disseram isso não foi? Mais uma bela decepção para você. Vamos em frente para eu te mostrar. Vemos aqui 4 evangelhos escritos por 4 escritores décadas ou séculos após a suposta morte do mito, do plágio Jesus, que foi plagiado a história dele, de Mitra, de Olis, de Dionísio, e ele, na realidade, ele jamais existiu, tá? Então, nenhum deles realmente conheceu a Jesus, tá bom? Nenhum do que você acha aqui, que foram eles que escreveram, se tivesse existido o mito de Jesus, eu repito, eu entro dentro da loucura, né, do hospício, para falar com louco. Eu entro dentro do livro Bíblia, né, mas não acredito em Jesus, em Deus, coisa nenhuma. É apenas para mostrar para você como tudo isso foi criado, como montaram essa farsa que você vive mergulhado até hoje, né? Quando pequenininho foi lá jogado dentro de uma banheira e condenado a ser cristão, né, a ser ovelha pro resto da vida. Realmente, os estudiosos não sabem quem reagrupou ou montou o Novo Testamento, né? Na realidade, o Novo Testamento, como você conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi compilado, foi lá nos concílios de Nicéia. Foi quando o Constantino, o imperador, criou o Pai, né? Ele é o Pai real, não o Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, Elohim, Bostoim nenhuma. E que ele é o Pai é ele, coisa nenhuma. O pai dele, na realidade, é Constantino. Vou mostrar. Na realidade, passaram-se 300 anos de messianismo, né? Pois a palavra Cristo foi o Constantino que criou. Tanto que tem algumas igrejas que tem na frente XP, que significa Cristo em grego, tá? E você vai ver por que grego. Porque até o próprio evangelho foi escrito em grego. Você vai ver. Antes de aparecer o Novo Testamento, viu aí? Antes de aparecer o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi criado por Constantino, né? Nem o Cristo existia, ele criou o Cristo. Mas como acreditam a maioria dos estudiosos e teólogos, se o relato de Jesus não for escrito por pessoas que realmente o conheceram, quem escreveu os evangelhos, quem são os autores e por que deram crédito a Mateus, Marcos, Lucas e João? A resposta é muito simples a esta pergunta. Ninguém iria escutar o evangelho segundo Jackson, por exemplo, né? Ninguém iria escutar, né? Porque ninguém conhece esse tal de Jackson. Isso aqui é um nome fictício que eu coloquei. Mas se você puser, por exemplo, eu, Paulo, ou eu, Pedro, ou eu, Abraão, ou eu, Moisés, eu, Mateus, eu, Marcos, eu, João, vai dar a entender que seria o próprio apóstolo, o próprio personagem bíblico que estaria ali escrevendo aquelas histórias. Entendeu agora? Se você colocar o nome de alguém que tem autoridade bíblica, é o que eu estou falando, então o que você disser será levado muito mais a sério, né? Terá muito mais credibilidade se você usar o nome, né, dos personagens. Muitos estudiosos chamam o livro de pseudo-epigrafia. Pseudo-epigrafia quer dizer escrito que já nasce mentiroso, tá bom? Porque os autores mentem sobre sua própria identidade. Se faz passar pelo
por outra pessoa, né? No caso, o pessoal que escreveu o tal do livro de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, se faziam passar por aquele personagem. Não eram eles, tá bom? Os autores tinham uma agenda, eles tinham uma agenda programada para escrever, né, a fantasia. Incluíam as histórias que precisavam incluir ali na sua agenda. E assim a Bíblia foi feita, né? Incluindo história sobre história, história sobre história. Daí tem tanta contradição entre o Antigo e o Novo Testamento, é repleto de contradições. Os mais antigos escritores não foram... os mais antigos escritos não foram escritos em aramaico, a língua que supostamente Jesus falava, né? Então, se o mito de Jesus tivesse existido, que jamais existiu, a língua oficial dele seria o aramaico, né? Ou pelo menos o hebraico, que ele deveria também saber do hebraico, tanto o aramaico como o hebraico. No entanto, em que foi escrito? Em grego. Nem hebraico, nem aramaico. Foi escrito em grego. E o motivo disso, sabe o que é? Bem simples. É do pai de Cristo. Quem é o pai de Cristo? Constantino. Veja qual é. O grupo era... o grego era a língua internacional do Império Romano. Era a língua que o Império Romano impregnava nas cidades onde eles invadiam e queria que todos falassem o grego. Assim como os Estados Unidos hoje, por exemplo, quer que o mundo inteiro se rebaixe falando inglês, sabe? Mas eles lá, se você chegar lá, sabe? Você que aprenda o inglês. Ele não quer aprender português, então, para falar com você, não. Você que se esforça para... Até se eles vierem para aqui, para pensar aí, né? Você tem que aprender inglês aqui para arrumar um emprego, para receber turista. Porque eles não têm a obrigação de falar em português. Agora você tem a obrigação de falar em inglês. A mesma coisa que o Império Romano. A língua sempre foi uma forma de dominação também, de poder, sabe? Ou seja, você quer falar comigo, fale na minha língua. Eu não tenho a obrigação de saber a sua, não. É dessa forma, pessoal. Então aqui o Império Romano, a língua oficial era o grego. Então, certamente era a língua mais falada dos romanos da elite, os poderosos que tinham dinheiro, né? Então aí, certamente usavam esta língua para obterem mais dinheiro para as atividades missionárias falando em grego, espalhando a palavra em grego, espalhando a tal da palavra do mito de Jesus, criado por Constantino, em grego, né? E também atingia a elite, o pessoal que tinha dinheiro lá dos gregos, né? Não estavam interessados em saber quantos judeus haviam em suas fileiras. Ou seja, tô nem aí para os judeus, né? Falavam lá o hebraico lá, né? Outra língua, né? Apenas queriam os romanos endinheirados. Queriam falar apenas com os romanos que, sabe, grana, sabe? Sempre foi o sistema de grana. Agora quer ver o pai do Cristo que tu acredita que foi, né? Um filhote de pombo, foi o espírito pombo que deu a origem a ele? Tu quer ver quem criou? Vou te mostrar, olha. O imperador Constantino, que era ateu, tá, pessoal? E morreu ateu, sabe? Porque o Cristo nada mais era para ele do que um sistema político que você vive hoje. O Império Romano é o cristianismo, tá? E criou o cristianismo, levou o maior crédito. Ele próprio disse, está lá, né? Ele disse: eu não quero saber em quem vocês acreditam, mas me deem uma Bíblia, para que eu diga às pessoas em quem nós acreditamos e em quem eles devem acreditar. Tá bom? E foi assim quando ele criou o Cristo, que mandou as cidades lá, onde eles tinham invadido centenas de cidades, e cada um tinha sua religião. E agora foram obrigadas, a partir do momento que ele criou esse Cristo, ele disse: me dê uma Bíblia, eu quero uma Bíblia aqui. Eu não quero nem saber em quem vocês acreditam. Me entreguem uma Bíblia, e é nessa Bíblia aqui, nesse Deus que eu criei, que eles vão ter que acreditar agora. Ia lá, sabe, a mão dos papas lá, enfiava a lança no pescoço das pessoas e obrigava: você aceita Jesus? Aceito. Então tudo bem. Não aceito não, então morre, sabe? Os outros que tinham dinheiro eram considerados pagãos, iam ter que pagar, pelo menos para ficar vivo. Todos os bens eram roubados, tomados, terras, tudo, casas, sabe? E os templos de outras religiões, simplesmente os sacerdotes eram substituídos por sacerdotes cristãos agora. O Império Romano, que está aí até hoje, tá? E aqui está a prova, o pai aqui do Cristo aqui, para você acha que foi o espírito pombo, né? Pombo, coisa nenhuma, rapaz. Então existe toda essa mistura entre crença religiosa e controle político. Essa é a real. O imperador, autor da Bíblia? Sim, é sim. O imperador é o autor da Bíblia. Ele mandou compilar a Bíblia, sabe? Ele escolheu os textos. Será a Bíblia Sagrada realmente a palavra de um Deus todo-poderoso? Claro que não. Sabe quem é o Deus aqui? Simples. O Deus aqui, nesse caso aqui do cristianismo, é Constantino. Ele era o próprio Deus.
Assim como o Abraão era o Deus que ele criou. Ele era o personagem do ser imaginário que vivia na cabeça dele. Se você parar para pensar que um ser narrado no livro que eles próprios criaram, um livro cheio de perversidade, justificativa só para invadir, matar, trucidar. A Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo também tem, sabe? O próprio Jesus disse que veio para trazer espada, sabe? Não veio trazer paz de coisa nenhuma. Então, você imaginar um Deus que criou tudo, o universo, e só se apresenta para um aqui, outro ali, um pau mandado aqui, outro ali, rapaz. O que é isso? Acorde, saia dessa prisão religiosa, mas vamos em frente. Ou apenas uma coleção, a Bíblia seria realmente inspirada por um Deus Todo-Poderoso, ou apenas uma coleção, né, escrita por um grupo de homens anônimos. Claro que foi escrita por um grupo de homens, né, anônimos. Vamos analisar a verdade por trás da suposta palavra sagrada. Vamos dar uma analisada aqui, sabe? A virgindade de Maria, por exemplo, né? Vamos na virgindade de Maria, né? De Mary, virgem. Em Isaías capítulo 7, a palavra no texto original, veja como eles modificaram a Bíblia, né? A palavra no texto original, em hebraico, refere-se a alma, que seria, né? Alma significa jovem, né? Que significa, eis que a jovem mulher conceberá e dará à luz um filho. Então seria uma jovem mulher, sabe? Logo, se imagina que a mulher jovem seja virgem, mas também pode não ser, tá? Aí diz, uma jovem mulher, né? Quando tudo isso é transliterado, na tradução do hebraico para o grego, traduziram para virgem. A palavra jovem já foi trocada por virgem. Veja só, para dar a entender que seria uma própria virgem mesmo que teria dado à luz, sabe? Mas era uma jovem, sabe? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Veja aí, o erro de tradução, tá bom? Os cristãos foram os primeiros a adotar os códices. O que são códices? Né? Os judeus ainda usam, até hoje, né? As escrituras deles são em papiros e rolos, né? São papiros, pergaminhos, em rolos, né? Já os códices são páginas. Então, os cristãos que deram a origem escrita em forma de livro, páginas, tá? Isso são os códices. Uma escrita em forma de livros com páginas. Já os judeus usam pergaminhos, rolos. Os 4 evangelhos falam da crucificação de Cristo e como foi colocado numa tumba. Também descreve a aparição dele às mulheres, a aparição do tal do Cristo às mulheres, as 3 mulheres que teriam visto ele. Olha só, agora que é bem interessante, sabe? Que choravam em seu túmulo 3 dias após a sua morte. Porém, o evangelho original de Marcos termina com o capítulo 16, no versículo 8. Né? Em que termina? Veja só, a tal da crucificação, da ressurreição nem existia. Não tinha lá no evangelho, nos códices originais. E o que foi que eles fizeram, esses canalhas? Sistema religioso, vou te mostrar. Lá diz que as mulheres iam lavar o corpo de Jesus e quando chegaram ao túmulo, viram que ele estava aberto e vazio. O evangelho acaba ali. Então ali termina. Então quando o evangelho de Marcos, que foi o primeiro, né, e os outros copiaram, né? Então o evangelho de Marcos diz que só chega até aqui no capítulo 16, no versículo 8, que diz que elas chegaram lá, diz exatamente isso aqui no texto. Em Marcos 16:8 diz: as mulheres saíram correndo e não disseram nada a ninguém, pois tiveram medo. E parou. Ali acabou o evangelho. Ali acabou. Não fala nada de Jesus ressuscitado, de subindo aos céus, de coisa nenhuma, sabe? Aí veja só o que acontece. Os estudiosos dizem que a passagem final deste códice perdeu-se ou foi destruída. Algum tempo depois, um redator insatisfeito com este final, simplesmente escreveu 8 versículos a este evangelho. O cara simplesmente estava insatisfeito. De simplesmente a mulher chegar lá e ver o túmulo vazio. Não tem essa questão, não existe no original, não tem lá, no códice original, no original, não tem essa questão de ver ele subindo aos céus com os anjos, aquela coisa toda, ele ressuscitado, não sei o que, não tem. Simplesmente tem as mulheres chegando lá no túmulo, vendo o túmulo aberto e mais nada, e saem correndo com medo. Só isso. Tudo isso que contém lá nos códices originais, tá? Aí colocaram mais, acharam um pouco, foram lá e colocaram mais 8 versículos para completar.
sabe? A Bíblia, e é justamente ali naquele ponto onde a ressurreição aparece. Então, justamente, a partir dali, daquele ponto onde para, foi depois dali que eles completaram e botaram a tal da ressurreição. É tanto que lá em 1 Coríntios 15, diz que ele não ressuscitou. A Bíblia, ao longo do tempo, vem sendo alterada de acordo com interesses políticos e religiosos. Em 1604, Rei James I reuniu um grupo de 47 estudiosos para trabalharem em outra tradução da Bíblia para o inglês, agora traduzindo para o inglês, o rei King James, né? A versão de King James, mas esta teve muita controvérsia. Exemplo, a história de Jesus, veja só mais uma farsa que foi implantada na Bíblia, que não existe lá, né? A história de Jesus e a adúltera. Em João capítulo 7, versículo 8, lá diz que uma mulher foi pega em adultério e iria ser apedrejada. Mas Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É uma linda história, porém, não está nos originais do Novo Testamento, não está nos códices. Foi implantado na Bíblia do King James, do rei King James, tá? Foi acrescentada por escritores, não continha nos códices. A história, na realidade, aquela história jamais aconteceu, de que aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, na prostituta lá, né? Na mulher lá que iria ser apedrejada. História fantasiosa, falsa, colocada na Bíblia. E as pessoas acreditam, tá? As traduções são inúmeras. Traduções como a de Smith e Thomas Jefferson deram base para justificar a escravidão. Eles, com base em Gênesis 9, que também baseado nisso, os Estados Unidos entraram em uma guerra civil. Com base lá em Gênesis 9, a questão lá do Noé, que foi pego, né, pelo o filho dele, Cã, em uma situação meio estranha ali, né, abordando uma questão ali até sexual, sabe? Foi pego nu na realidade, ele tinha se embriagado e foi pego nu. Pronto, a verdade é essa, foi pego nu lá e o filho viu e ele amaldiçoou o filho do Cã. Dizem que foi o Cã, mas não foi o Cã, foi o Canaã, o neto dele, ele amaldiçoou o neto. Aí dizem ali que essa maldição foi que deu origem à raça negra. E por conta disso, com base nisso, né, que foi justificada muitas vezes pela própria igreja a escravidão, tá? E aqui a guerra civil, uma das causas, onde cada lado baseava-se na Bíblia. A união, ou seja, a união estava com Deus e os confederados estavam com Deus. Cada um dizia que estava com Deus. Um dizia que estava com Deus porque estava do lado que os negros eram condenados mesmo, tinham que ser escravos mesmo, né? Foi a separação ali, a questão da escravidão ali, né? Quando acabaram com a escravidão lá. E aí houve a guerra civil, né? A divisão ali nos Estados Unidos. E tinha a Bíblia no meio, né? Tinha a questão religiosa no meio. A Bíblia, por exemplo, o judaísmo só reconhece o Velho Testamento. Já a Bíblia dos protestantes tem 66 livros. Veja como a Bíblia é confusa, né? A Bíblia católica tem 73 livros e já a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope contém 81 livros, né? Essa religião da Bíblia, católica ortodoxa da África, ela tem mais de 45 milhões de adeptos, para você terem ideia. Vejamos o Apocalipse de Pedro agora. O Apocalipse de Pedro está estruturado como um discurso de Cristo ressuscitado aos seus fiéis, oferecendo uma visão primeiro do céu e depois do inferno a Pedro. Veja só aqui, aí o tal do mito de Jesus apareceu para o Pedro para dar a ele uma visão do céu e depois uma visão do inferno. Agora vocês vão se surpreender com a visão aqui que o mito de Jesus aqui dá ao Pedro na questão do céu e inferno. Veja só, segundo Pedro, o céu que o mito de Jesus teria mostrado para ele era o seguinte: as pessoas têm uma pele branca como leite, cabelos encaracolados e são geralmente bonitas. Veja só, o céu aqui que Jesus mostrou para Pedro, lá no apócrifo, né, do Apocalipse de Pedro, o céu seria só de pessoas brancas, com a pele cor de leite, cabelos encaracolados, ou seja, de caracóis, né, caracoladinho, e são geralmente bonitas, né? Tinha que ser bonitas, né? Aqui Deus faz acepção de pessoas, né? Diz que não faz, aí, ó, né? A terra está repleta de flores. A terra. Então o paraíso é a terra? Aqui o Jesus está mostrando para o Pedro o paraíso.
Então ele mostra aqui, aí diz, a terra está repleta de flores, as pessoas vestem roupas brilhantes, feitas de luz, né? É como anjos, sendo que anjos não existem, né? Mas veja só que coisa, né? Continua, né? Todos cantam suas orações em coro, né? Então, quer dizer, o cara tá numa porcaria no celular o tempo todo cantando orações. Pra quê? O cara não já tá no paraíso? Rapaz, é muita alienação, é muita merda. Segundo Pedro, agora o inferno que foi mostrado para ele, né? Segundo o Jesus mostrou para ele, né? Cada uma das punições, na visão correspondente às ações pecaminosas passadas, numa versão da noção judaica da lex talionis, ou olho por olho, em que a punição deve ser adequada ao crime, né? Ou seja, a lex talion é a lei de Talião, né? Olho por olho, dentro por dentro, né? Então, deve ser adequada ao crime. As punições do inferno são, veja só as punições do inferno: assassinos e os que concordam com eles são colocados num poço onde criaturas rastejantes os atormentam por toda a eternidade, né? Aí, 2. Homens que assumem o papel, olha só, aqui confirmando mais, e o Deuteronômio já fala lá, né, contra ali, ele é um texto homofóbico, né, contra os homossexuais, né, lá em Deuteronômio, só manda apedrejar, manda matar. Só que fica pior quando esse pessoal chega no inferno. Aí eu pergunto a você, né, você aí que tem sua opção sexual aí, que não sou contra, é a vida de cada um, faça da vida o que você quiser, tá? Eu sou hétero, mas respeito. Aí você ainda vai ser religioso, cara, se ele manda o Deus bíblico, a Bíblia manda te matar, sabe, em Deuteronômio, e depois de morto, olha o que fazem contigo no inferno, tá bom? Isso não colocaram lá na Bíblia não, no Novo Testamento não, mas está nos apócrifos, eles iam colocar, sabe, é tanto que escreveram, né, e mostra a intolerância desse povo, que isso aqui não tem coisa de Deus, coisa nenhuma. Vamos em frente. Homens que assumem o papel de mulheres de modo sexual e lésbicas são tocadas, preste atenção, a palhaçada, são tocadas morro acima, né? Então tinha um morro ali e eles eram obrigados a subir tocadas, né? Empurradas pelo morro acima por anjos. E então são jogadas ao fundo novamente, num ciclo sem fim, até o seu destino final. Então fica nesse negócio, sobe pelo dedo lá em cima, joga de baixo, e sobe de novo e desce. Ferra. Agora olha essa, mulheres que tiverem abortos são atiradas num lago formado pelo sangue e as vísceras de todas as outras punições. Eu me pergunto, se não tem mais corpo, se não tem mais carne, não é mais material, como que pode? Como? Mas vamos em frente, não vai dar. Punições. Até a altura do pescoço, elas são mergulhadas ali em sangue e víscera até a altura do pescoço. Elas também são atormentadas pelos espíritos de suas crianças não nascidas, que atiram um brilho de fogo nos seus olhos. Inicialmente, essas crianças não nascidas são entregues aos cuidados de um anjo responsável por quem elas são educadas e crescem. Os anjos crescem, né? Aqueles que emprestam dinheiro e cobram usura sobre usura, cobram juros, sendo que os judeus mandavam cobrar juros dos estrangeiros, né? Olha só que coisa estranha. Usura sobre usura devem permanecer de pé num lago com sangue e podridão até os joelhos. Olha só quanta besteira tem nesse livro. Mas você vai ficar melhor agora. Nesta passagem de Pedro, Jesus ri de sua própria morte e diz a Pedro: aquele que vocês viram na árvore, feliz e sorrindo, é o Jesus vivo, mas este, em cujas mãos e os pés puseram pregos, é apenas uma carne que é o ente substituto, sendo envergonhado, e o que foi criado à sua imagem. Mas olhe para mim e para ele, né? Diferente, está dizendo aqui que aquele é outro. Supostamente Jesus narrando o Apocalipse de agnósticos a Pedro. Agora vem o melhor da parte deste evangelho. À vista disso, agora só, a melhor parte é agora, mas não vão dar uma risada no final não, por favor, pessoal, por favor, né? Vamos lá. Olha, quanto lembra da passagem que eu falei que as mulheres chegaram lá
né, no túmulo do mito de Jesus, do filhote de pomba, ele não estava lá, e ali encerra o evangelho, em Marcos, e depois completaram com mais 8 versículos, né? 8 versículos. E aí as mulheres saíram correndo e acabava ali, né? Aí quando eles completaram dessa seguinte forma, pessoal, que não foi colocado, aí mudaram e botaram diferente lá, né? Mas olha só o que tem aqui no apócrifo aqui, né? À vista disso, os soldados, isso aqui não está como versículo e capítulo, então está só por página 38. À vista disso, os soldados foram acordar o centurião e os anciões, pois também estes estavam de guarda. 39. E enquanto lhe contava tudo o que tinham presenciado, viram também sair 3 homens do sepulcro. 2 deles, os 2 anjos que tinham descido para buscar o tal do mito de Jesus, né? Eles já tinham visto ele descer. Aí agora viram sair, né? E enquanto lhes contava tudo o que tinham presenciado, viram também sair 3 homens do sepulcro. 2 deles amparavam o terceiro e eram seguidos por uma cruz. Veja só, os 2 anjos pegou Jesus, tiraram do sepulcro, saíram subindo aos céus, né? Para ficar sentado à direita de Deus Pai todo cagoso, né? Tá cagando lá na cabeça dos crentes, essas bostas todinha aqui. Então, aí olha só, a cabeça dos 2 homens atingia o céu já, enquanto a daquele que conduziam pela mão ultrapassava o céu. Ou seja, Jesus estava mais acima dos anjos. Então, quem respondeu não foi Jesus. Olha só agora. 41. Ouviram do céu uma voz, poderosa voz que dizia, olha aqui, a voz que vem do céu, né? Lembra que vinha uma cruz voando atrás de Jesus? Uma cruz voando, né? Atrás de Jesus. Iam 2 anjinhos subindo, levando Jesus pelo braço. E atrás vinha a cruz. A cruz vinha voando. Mas aí vem uma grande voz do céu, né? Provavelmente do Deus Cagão, né? Aí diz, pregastes aos que dormem? Perguntou a cruz, né? A voz perguntou a cruz. E aí, simplesmente, a cruz voadora respondeu. Pois é, meu amigo. A cruz falou. E da cruz se ouviu a resposta. Sim. Você já ouviu aqui, cara? Você já ouviu aqui, olha. Jumento falar, cobra falar, árvore falar, águia falar. E agora, para completar, nós temos uma cruz falante. Mas não se surpreenda, pessoal, vai vir muito mais. Olha, tem tanta babaquice, tanta baboseira dentro desse livro, que olha, é só pra gente dar risada mesmo, sabe? Ai. Pessoal, crente, você que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, né? Onipresente, está em todos os lugares, onipotente, de poder infinito, eu digo que você é um inocente, você acredita nessa babaquice toda. Cruz que fala, meu, e voa. Forte abraço, pessoal, até o próximo vídeo.